o delegado relatou o inquérito e mandou para quem? Bom, Ribeirão Preto, saindo fora do juizado, lógico, nós temos 5 varas de juiz singular. Um desses 5 juízes será o competente para receber esse inquérito. Vai ser distribuído. Recebido esse inquérito, o que vai acontecer? O juiz abre vista para o MP. Ah, mas por que o juiz tem que abrir vista para o MP? Pode ser que aquilo que você falou e o delegado investigou não seja um crime de ação penal privada, seja um crime de ação penal pública. E aí o que o promotor faz? Oferece denúncia. Por isso que o juiz tem que abrir vista para ele. Mas se ele, promotor, entender, não, isso aqui é ação penal privada, aí ele dá um despacho assim, ó, requeiro que os autos de inquérito permaneça em cartório, aguardando a provocação da parte interessada no prazo decadencial. Essa vai ser a manifestação do MP. E o juiz vai determinar que o inquérito fique lá no fórum. Quem é a parte interessada? Não é você que quer uma instalação? Então você vai lá, mediante traslado, pega aquele inquérito. Se você não for advogado, você vai contratar um advogado para fazer a queixa-crime e propô-la perante o Poder Judiciário. Propor a queixa-crime perante o Poder Judiciário. Certo? Então você vai pegar aquele inquérito que está lá. Por quê? Ele vai ficar parado lá. Se ele ficar parado lá, ocorreu 6 meses, o que aconteceu? Decadência do direito de ação. Então, se estiver faltando 10 dias para dar os 6 meses, você corre lá, pega o inquérito, leva para o seu advogado, ó, faz uma queixa-crime aí rapidinho, o advogado vai fazer, protocola lá no fórum, distribui lá no fórum, né? Dentro do prazo de 6 meses, está ótimo. Não ocorreu a decadência. Então, o inquérito, você não queria um inquérito para obter elementos? Quais são os elementos? Porque o titular vai ser você que foi vítima, querelante. Mas se você não tem capacidade postulatória, você tem que contratar o advogado. Ou senão, ir lá na defensoria. E você tem até 6 meses da data do você tomou conhecimento quem foi o autor do crime. Dentro desse período já tem que ter o inquérito, se você precisasse dos elementos do inquérito, e você tem que estar protocolando a sua queixa-crime em juízo. Certo? E aí você vai lá, então, pega aquele inquérito que ficou parado lá, leva para o seu advogado, ele vai juntar, alicerçar a queixa-crime dele com base naquele inquérito, naquela investigação feita pelo delegado. Esses são exatamente os dizeres do artigo 19º do Código de Processo Penal. Quem pode fazer a leitura? Pois não. Sim, 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 se você, vamos imaginar que ele comete, o crime de calúnia, injúria e difamação. Se você somar a pena dos 3 em concurso material de crimes, aplicando a regra do artigo 69 do Código Penal, onde as penas são somadas, sairia fora do limite do juizado especial. Então você deveria entrar o quê? Na justiça comum, procedimento ordinário ou sumário. Agora, se ficar dentro do limite do juizado, aí é competência absoluta em razão da matéria. Aí, obrigatoriamente, você tem que interpor o juizado. Ah, mas você precisa... Essa questão do termo... Então, não, o termo circunstanciado é só quando você chama a polícia comparece, leva todo mundo para a delegacia, leva o termo circunstanciado. Nesse caso, você pode contratar, ainda assim que seja no juizado especial, você contrata um advogado, ele vai propor a sua queixa lá no juizado especial, através do advogado. Não tem proibição do advogado atuar no juizado especial criminal. Você entendeu? Marca-se audiência. A parte contrária depois
né, que é a vítima, vai estar, tem o Ministério Público que defende os interesses dela. Você entendeu? Ah, sim, sim, sim. Sim, teria causa de aumento de pena. Se esse aumento de pena que você vai dar, um aumento máximo de pena para verificar se sai ou não do juizado, se for em crime continuado, você vai aumentar 2/3. Saiu do juizado em crime continuado, aí já vai para a justiça ordinária, justiça comum. Tudo bem? Então vai, quem pode ler o artigo, por nada, quem pode ler o artigo 19º? É o que eu acabei de falar agora. O que acontece no caso do requerimento que vocês fizeram para o delegado? Ele vai instaurar um inquérito, ele vai iniciar a investigação. Terminou a investigação, ele manda para o juiz competente. O juiz competente vai fazer o quê? O processo vai ficar parado lá. Ele abre vista para o MP primeiro. O MP fala: não, isso é ação penal privada. Aguarde a provocação da parte interessada. É isso que ele vai falar. Vamos lá, artigo 19º. Localizaram aí? É isso aí que nós acabamos de falar? Ficarão aguardando a provocação do requerente. Quem são os requerentes? Foi vocês. Vocês não requeriram a instalação de inquérito? Se vocês fossem advogados, vocês mesmos iriam lá, pegariam a cópia do inquérito mediante traslado, ou seja, juntariam uma cópia lá para ficar arquivada lá e pegariam o original para vocês, montariam a queixa-crime e iriam protocolar o Poder Judiciário. É isso que vocês fariam. Agora, se não tem capacidade postulatória, contrata um advogado, para ele vai lá, vai pegar as cópias do inquérito policial e vai alicerçar a sua queixa-crime, ou seja, para propor uma ação penal privada perante o Poder Judiciário. Certo? Então, essa é a consequência de uma instauração de inquérito em crime de ação penal privada. É isso que vai acontecer. Artigo 19º descreve diretamente. O delegado vai investigar, vai mandar para o juiz competente, o juiz competente abre vista para o MP manifestar, porque o promotor pode falar: não, isso aqui é ação penal pública, já vou oferecer denúncia. Essa descrição contida aqui é crime de ação penal pública, não é de ação penal privada. Então eu, promotor, já vou oferecer denúncia agora. Agora, se o promotor, não, isso aí é ação penal pública. Por quê? Na ação penal privada, o Ministério Público é o fiscal da lei. Artigo 48, ele veda pelo princípio da ele visa, aliás, desculpa, a atuação dele é velar pelo princípio da individualização, né? Da queixa, ou seja, a queixa deve ser proposta contra todos os autores do crime. Só quando a gente verificar a renúncia tácita que eu vou falar uma questão excepcional aí para vocês nesse sentido, tá bom? Mas deu para entender então essa parte de finalização do inquérito policial? Tanto na ação penal pública quanto na ação penal privada? Na ação penal pública nós temos esse problema todo aí da suspensão da vigência do novo artigo 28. Por isso que nós estamos falando do velho artigo 28, é o que está tramitando nos dias atuais, porque o ministro suspendeu a vigência desse dispositivo. Tá certo? Tudo bem, pessoal? Então atingimos aquele objetivo, né, daquela 1 hora e pouquinho de aula, para não cansar vocês e a gente ter um proveito maior, a qualidade, não só de quem fala, né, mas também de quem está ouvindo a aula aí. E quem tiver alguma pergunta ou algum esclarecimento, ou pode fazê-lo agora, ou se quiser anotar e fazer no começo da próxima aula, eu estarei à disposição, como estou à disposição. Pois não. Uhum. Sim, sim.
Não, não é que ele tem que manifestar, ele tem que protocolar uma queixa-crime no Poder Judiciário, uma ação penal. E aí só quem tem capacidade postulatória, a não ser em sede de juizado, que aí não precisa do advogado, ele mesmo pode ir lá e protocolar a queixa-crime. Tá certo? Isso é importante, porque você não vai manifestar, não é só você manifestar. Tem um inquérito lá, mas o inquérito para você, que é o querelante, que é o titular da ação, ele serve só para alicerçar a sua petição inicial de queixa, que nós vamos estudar queixa-crime. Nós vamos falar todos os requisitos que deve conter a queixa-crime, como todos os requisitos que deve conter a denúncia. Quando você for elaborar uma queixa-crime, você tem que obedecer vários requisitos que estão lá no artigo 41 do Código de Processo Penal, porque se você não obedecer, ao propor essa queixa-crime, ao propor esta ação penal privada no Poder Judiciário, o juiz poderá rejeitá-la com fundamento no artigo 395 do Código de Processo Penal. Por isso que você tem que tomar todos esses cuidados. Certo? Tá bom? Mais alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Quem tiver alguma dúvida, eu assistindo a aula novamente, ou estiver estudando, anotem na próxima aula, quando a gente iniciar, já vem com a pergunta, porque a próxima aula nós vamos fazer uma classificação objetiva da ação penal, bem rápida, não são todos doutrinadores que o fazem, eu vou fazer para vocês rapidamente, e depois entraríamos na classificação subjetiva da ação penal. E vai ser bem rápido. Por que vai ser bem rápido? Porque praticamente com esse estudo de inquérito, eu já esgotei, vou falar para vocês assim, 80% do estudo de ação penal, 80% a 90% do estudo de ação penal, eu já esgotei porque eu aproveitei para falar tudo de ação penal para vocês no inquérito. Representação, o que é, qual é o prazo, destinatário, acabei falando tudo. Então, quando nós iniciarmos o estudo de classificação subjetiva, ou seja, quanto ao sujeito que tem legitimidade para propor as ações penais, que são 6 ações penais, 3 ações penais públicas e 3 ações penais privadas, nós já vamos estar bastante adiantado na argumentação que já foi feita anteriormente. Mas mesmo assim, nós vamos tratá-las individualmente, cada uma delas. Tudo bem? Então, próxima aula estarei de volta, né? Nossa próxima aula eu acredito que na quinta-feira, né? Acho que é quinta-feira. Eu ainda não acostumei com o horário até hoje. Ainda tenho uma... Hã? Ah, é amanhã? Puxa vida. Eu tenho uma folhinha aqui que eu marquei ali. Ainda assim eu erro. Amanhã, né? Então tá bom. Então amanhã a gente continua aqui na matéria e vamos adentrar no estudo de ação penal. Já já nós terminamos a ação penal, aí nós falamos das peças, denúncia e queixa. Quando eu terminar de falar em denúncia e queixa, vocês vão ter uma noção real, uma noção efetiva de inquérito e de início do processo. Aí vocês já vão estar mais inteirados nesse conjunto. Olha, como que inicia o inquérito, nós já estudamos todas as formas. Falei tudo do inquérito, desde o início até o encerramento. Agora nós vamos falar da ação penal, os requisitos, as condições. Depois eu falo das peças, que é denúncia e queixa, que dá início, respectivamente, a um processo de ação penal pública e a queixa dá início a um processo de ação penal privada. Quando eu falo processo, eu estou falando em poder judiciário. Então, quando eu começar a falar de denúncia e queixa e ação penal, esquecemos a delegacia de polícia. Já passamos por essa parte. Não vamos trabalhar mais com essa história de delegacia de polícia. Nós vamos começar a falar de ação penal, de denúncia e queixa, daí por diante. Pois vamos falar das causas de rejeição, causas de extinção de punibilidade em relação à ação penal privada, tá bom? Tudo bem, então amanhã estaremos de volta, se Deus quiser, no mesmo horário da aula, aí, tá bom? Fiquem todos com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Eu estou gravando, às vezes eu fico olhando aqui, só por um lado aqui, eu já falei para vocês, é que eu estou disponibilizando a aula também no celular. Então, para mim, fica até mais
fácil olhar para o celular do que olhar para a câmera do notebook aqui. Tá bom? Depois eu vou disponibilizar essas aulas para vocês. Tenham todos então uma boa noite, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tá bom?